todas as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. E o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Aí. Só quem vai pro céu, canta, canta, canta. Ao céu aí então parece um caneta azul, né? Parece um caneta azul. Verei, onde a dor, a morte nunca vem. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador, Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares. Posso ouvir um glória a Deus? Consolador amado, meu poder. Com alegria pro Senhor. Licitude minha, toma-se. Dos vales ele é o quê? Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Dá tempo, dá tempo. O escolhido dos milhares para mim. Já falamos sobre a casa de Zaqueu, a casa de Caifás, a casa de Caná da Galileia, casa de Pedro, a casa de Cafarnaum, dos 4 amigos levaram o paralítico. E hoje, a casa de Emaús, dos 2 discípulos de Emaús. Jesus entrou na casa? Sim ou não? Está no texto aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 24. Vamos ver o que aconteceu quando Jesus entrou nesta casa. O que houve ali naquela casa quando Jesus entrou lá. Eu acredito que esta passagem bíblica, esta casa em que Jesus entrou, o que ocorreu lá precisa ocorrer dentro da nossa família. Eu não tenho a menor dúvida disto. Não tenho a menor dúvida. E os amados hão de concordar, tenho certeza. Está escrito assim, olha só. No versículo de número 13, né? Capítulo 24, versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Se tiver a NVI, Cíntia, porque tem um detalhezinho lá, mais para frente, que é importante. Diga comigo assim: iam falando de tudo aquilo
que havia sucedido. Ou seja, tudo aquilo que tinha acontecido. Tinha acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, não há outro, o mesmo Jesus, não existe outro, o mesmo Jesus, o único, unigênito, o mesmo Jesus, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Posso fazer uma pergunta? Alguém aqui está orando por um familiar, um amigo, parente, um familiar, um filho, cujo parece que os olhos deles parece que estão fechados, não consegue ver Jesus, né? Estão fechados. O senhor e a senhora está lá, que representa Jesus, está lá todo dia, ora, fala de Jesus, mas os olhos deles estão como que fechados. Tem? Quem tem? Eu também tenho. Então vejam só. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu peregrino? Deixa eu ler aqui. Um deles, chamado Cleopas, alguma tradução está escrito Cleófas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? As coisas que ali aconteceram. Diga comigo assim: aconteceram. Nestes dias. Observem que esses dois, lamentavelmente falando, como muitos, estão vivendo, alimentando, nutrindo a alma, vivenciando a sua alma, o seu coração, as suas vidas, de notícias velhas. Estão vivendo, nutrindo a alma de notícias velhas. Eles estão tristes, amargurados, com espírito de desistência, voltando para Emaús, virando as costas para Jerusalém. Por quê? Porque eles começaram a ouvir notícias velhas, e baseado no que eles estavam ouvindo, vinham eles comentando entre eles, um com o outro, vivendo de notícias velhas.
jornal velho, revista velha. Jornal velho só serve para algumas coisas. Pergunte para quê? Para embrulhar taças de mudança? Colocar para o cachorro fazer xixi? Fazer galinha morta? Alguém já fez galinha morta de jornal aí? Quem já fez galinha morta? Acho que o pessoal não sabe o que é não, né? Eita Jesus. Que vergonha, Jesus. Já fez galinha morta? O que é galinha morta, pastor Anderson? E ela, isso aí mesmo. Galinha morta é isso. Você amassa o jornal. O senhor não sabe não? Que vergonha. Amassa o jornal, amarra as 4 pontinhas do jornal assim. O jornal tudo amassado, bota fogo. E aquele negócio sobe, parece uma galinha morta subindo. Parece um balão. Como é que é? Eu coloco palito de fósforo, essa é galinha morta. Só serve jornal velho. Para embrulhar louças, colocar para o cachorro fazer xixi, ou fazer galinha morta. Quem é que em sã consciência, na sua faculdade mental, vai gostar e vai nutrir a sua alma de notícias de jornais velhos? Assim estavam esses 2 homens, nutrindo a alma, nutrindo o coração de notícias do que os outros estavam falando. Vá me dizer que não há pessoas assim hoje. Gente, olhe para mim, eu termino para a gente orar. A Bíblia, isso aí que você está segurando nas tuas mãos, levanta ela. Levanta ela, levanta ela. Esta Bíblia, apesar de ter milhares de anos, o que está inserido aí, é mais atual do que o jornal de amanhã. É mais atual do que o jornal de amanhã. Portanto, o que o Senhor tem para mim, para os senhores e senhoras que se fazem presentes aqui hoje, neste culto das 9 horas da manhã, quarta-feira profética, são boas novas. Boas notícias. Notícias novas. Pare de nutrir notícias velhas na sua vida. Pare de nutrir a sua alma, o seu coração de notícias velhas e caducas. Pare de nutrir a sua vida de jornal velho. É só você abrir a sua Bíblia e o Senhor tem notícias novas, fresquinhas. O pãozinho quente descendo do céu para a tua vida. Se lamentando por aquilo que já se foi. Chorando, choramingando por aquilo que foi embora, se queixando, nutrindo a sua alma por uma decepção que aconteceu no passado. Meu filho, já passou tanto tempo, já foi, já era, já está para trás, agora é daqui para frente, é notícias novas, são coisas boas para nutrir a sua alma. Quem recebe esta palavra? Olha o perigo, Daniel. Olha o perigo, seu Vanderlei. O perigo de nutrir a alma com notícias velhas. O perigo de desistência, porque quem nutre a alma de notícias velhas corre o perigo, o risco de voltar para Emaús.
vai alimentando aquela mágoa, vai alimentando aquele ressentimento, vai alimentando aquela decepção, aquela frustração, vai alimentando aquela notícia velha, caduca, aquele que te abandonou, que te deixou, vai alimentando isso. Daqui a pouco a pessoa está voltando para Emaús de novo. Foi isso que aconteceu? Sim ou não? Aí Jesus vai perguntar para eles e eles vão falar isso aqui, ó. Apagou, né? Das coisas que ali aconteceram. Jamais eles deveriam ter saído de lá. Esperasse com paciência do Senhor. Mas louvado seja Deus, que Jesus não desistiu deles. Assim como Jesus não desiste de você também. Ele não desistiu de ti. Ele te viu no momento da sua fraqueza. Ele não condenou você até quando você falou aquela bobagem. Deixou escapar da sua boca aquilo. No momento de fraqueza, de tristeza, de dor. Ele não te julgou, te condenou, não. Ele te achou nesse caminho para trazer boas novas. E espero que mediante essas boas novas você retorne. Ainda dá tempo. Volte a ter esperança. Repita comigo assim: voltar a ter esperança. Diga glória a Deus. Olha só o que diz. Eu parei no versículo de número. Qual foi o versículo? 18. E respondeu um cujo nome era Cleófas ou Cleopas. Disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabeis das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras, as palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele, esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, e já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Eles estavam nutrindo a sua alma do quê? Jornal velho. Jesus disse que ressuscitaria em que dia? E eles estavam em que dia? E voltando para Jerusalém. Eu vou falar um negócio aqui. Às vezes, tem gente que perde a bênção no dia em que ela desiste. Eu vou repetir. Muitas das vezes a pessoa perde a bênção dela no dia em que ela desiste. Ou seja, traduzindo, no dia em que era para ela receber a bênção, ela está desistindo. Eu acho que você já deve ter visto um monte de vezes, um bocado de vezes, aquele desenho, aquele homem com a picareta assim, cavando, buscando um diamante. Já viu? E aí falta um tantico assim para ele achar a mina de diamante. Aí ele fica de olho no outro que está ganhando lá, pegando diamante. Aí ele desiste e parte para o outro lado. Aí o outro vem para o lado dele, dá uma picaretada só e acha a mina de diamante. Olhe para o irmão, diga para ele: não desista.
Diga para ele assim, porque você corre um grande risco. No dia da tua desistência, você perder a sua bênção. Naquele dia que você está triste, amargurado, assim, eu não vou para a igreja não, eu não estou com vontade hoje. De repente é naquele dia que você vai receber a tua bênção. Tem alguém comigo nesta palavra, gente? Então catuca o irmão e diga para ele, não perca a tua bênção. Terceiro dia, gente. Eles deveriam ter esperado um pouquinho mais. Versículo 20, né? E como os principais dos sacerdotes, os príncipes, o entregaram à condenação à morte e crucificaram. E nós esperávamos que ele remisse Israel, mas agora, sobre tudo isto, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que é ele. Ou seja, eles estavam ascéticos, estavam descrentes, duvidosos, mesmo tendo recebido notícias de que Jesus não estava no túmulo, o túmulo estava vazio. Deveriam ter crido, não, então Jesus, ele ressuscitou. Jesus está vivo. O sepulcro está vazio. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Bem-aventurados os que não viram e creram. E ele lhes disse, ó nécios e tardios de coração, nécios, novatos, tardios de coração. Eles precisavam ser uma cabeça pensante, mas eram tardios. Ou seja, sabe aquelas pessoas que demoram para atinar? É como numa pregação, a gente prega. Tem dia que a gente afunda o prego aqui, mas tem gente que é tardio, às vezes demora muito para atinar o que Deus está falando no seu coração. Compreende isso, sim ou não, gente? Ele vai dizer mais assim, no versículo de número 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. E começando por Moisés. É como se eu, agora aqui, Douglas, dissesse assim para os amados, agora são 10 horas e 10 minutos. E eu dissesse para vocês assim agora, gente, aguarda aí, que eu vou começar a pregar para vocês aqui, desde Moisés até aqui. E vocês vão ter que esperar. Eu não sei que hora que eu ia terminar aqui, talvez lá para meia-noite. Então Jesus, como eles eram nécios e tardios de coração, então Jesus teve que pregar a Bíblia inteira para eles de novo. Vejam como que pregador tem que ter paciência e tem que ter prego para pregar, gente. Pregando para crente.
Catuca o irmão, diga para ele assim: haja prego para pregar. E tem dia que a gente tem que afundar o prego, né? Tem que afundar o prego. Prega, 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 prega. Para chegar no ápice daquilo que vocês viram domingo aqui. 8 pessoas batizadas nas águas. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus. 8 pessoas. Então chegaram à aldeia, para me terminar, que eu tenho um compromisso hoje em Interlagos, 11 horas. Então chegaram à aldeia, onde iam, e fez como que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus, ele não recusa um pedido para eu entrar em casa. E aconteceu que, estando com eles à mesa, ora, a mesa se encontra dentro de uma casa. Tomando o pão, abençoou, partiu e lhe o deu. É o que vai acontecer na sua casa, o que eu vou ler agora. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, pregava acerca de Moisés, e nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Diga glória a Deus. Sabe o que você pode fazer semana que vem? Quem aqui tem fé, mas é só um dia só, tá? Tem fé, passar lá no mercado, na padaria, trazer um pão e colocar aqui em cima deste altar. Quem tem fé para fazer isso? Um pão, um pãozinho, qualquer pão. Pão puma, pão de sal, qualquer pão. Você vai trazer, vai colocar aqui. Põe o seu nome. Terminou o culto, você vai apanhar este pão, vai levar para sua casa. E vai deixar aquele familiar comer deste pão. E aqueles que estão nutrindo a alma de notícias velhas, Deus vai abrir os olhos para eles reconhecerem a Jesus e voltarem para Jerusalém. Você toma posse? Olhe para o irmão com o dedinho de profeta e diga para ele: em nome de Jesus, Jesus vai entrar na casa, os olhos serão abertos e eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e eles vão estar em Jerusalém conosco, em nome de Jesus. Quem crê da glória, aplauda Jesus. Fique de pé onde você está.